do que ajudado a salvá-las. Em entrevista ao jornal The Telegraph, o bioquímico britânico e professor na Universidade Americana de Stanford, Michael Levitt, afirmou que o chamado lockdown não salvou vidas. Ao contrário, provocou o que ele chama de danos sociais. Segundo ele, o isolamento extremo expôs as pessoas a abusos domésticos, alcoolismo e evitou que outras doenças fossem tratadas. Acredito que o lockdown não salvou vidas, disse o cientista, que acrescentou que o governo deveria ter incentivado os britânicos a usar máscaras e aderir outras formas de distanciamento social, algo que um outro estudo israelense já havia apontado. Shalom, meus amados. Vemos aqui mais um vídeo já. Você viu que o vídeo começa já com a entrevista, né, com o ganhador do Prêmio Nobel, né, professor da Universidade de Medicina, Michael Levitt, e já, né, esclarecendo algumas coisas. Bom, o objetivo do vídeo é rápido, né? Eu quero falar sobre guerra espiritual, guerra política, geopolítica ou uma guerra ideológica. Qual o nível de guerra hoje nós vivemos hoje a nível de mundo, né? Não só de Brasil, porque aqui em Portugal também tem acontecido muitas coisas semelhantemente igual ao Brasil, por aqui também ser um país governado pela esquerda. Então muitos nacionalistas têm se levantado aqui em Portugal, né, exatamente para poder combater isso. Infelizmente aqui, né, a esquerda ainda é muito forte, mas já tem se dividido aqui um cenário, porque também aqui, me parece que esse ano aqui também é ano de política, né, e os nacionalistas têm se levantado pesado aqui, né, para combater essas ideologias aqui. O fato é o seguinte, é uma questão de discernimento do que nós vivemos no tempo atual, ok? Então nós vivemos o quê? Uma guerra geopolítica, como o título já fala, uma guerra ideológica, ok? Ou uma guerra espiritual. Eu vou ousar dizer que é uma guerra espiritual, porém, né, não podemos ignorar os outros dois níveis, porque isso reflete em toda a questão, né, familiar, né, a questão social, a questão econômica, né, de uma nação, de uma cidade, de uma nação, de um país. E hoje nós vemos isso a nível mundial. O fato é que a OMS, né, que é um órgão que, vamos dizer assim, foi criado com a intenção de regulamentar, né, muitas questões de saúde sanitária e humanitária no mundo, né, a ONU e a OMS, né, a ONU por um lado e a OMS por outro, né, eu vejo o seguinte, né, que são órgãos que hoje estão completamente, né, dominados pela ideologia, né, de esquerda e que tem um viés de esquerda e que visa simplesmente a implantação de uma nova ordem mundial que começa exatamente pela instalação de um caos, né? Precisa primeiro haver um caos, para que esse caos pudesse ser sanado, né? Vem então uma questão de organização para, né, movimentar os países para trabalhar e organizar a questão do caos que foi criado. Então eu vejo só a OMS hoje, né, sempre com aquele viés. Ah, tem que ser assim, depois volta atrás. Não, tem que fazer assim, depois recua. Não, tem que, né, dar lockdown. Agora já veio com a história que não, lockdown não era a melhor coisa, exatamente como fala aí o ganhador do Nobel. E mais de 600, tá? Olha só, não só o ganhador do Nobel, mais de 600 médicos especialistas. Eu não estou falando de biólogos, porque hoje quem comanda a OMS são biólogos. Eu não estou falando de biólogos, estou falando de médicos, né, respeitados cientistas, falando a mesma coisa, que, né, essa forma que foi tratado, esse assunto hoje que, né, é mais falado no mundo, né, a gente não pode citar muito aqui no YouTube, né, senão eles cancelam o vídeo. Então esse assunto que é mais falado no mundo, né, eles deram um jeito de, né, manipular tudo, né, e ainda estão fazendo isso através da grande mídia, né, porque a grande mídia, vamos dizer assim, é o veículo locomotor que locomove, né, as decisões de pessoas hoje que estão num poder temporal, né, que tomam decisões baseadas em viés ideológico que hoje prejudicou praticamente quase todos os países do mundo. Então, governantes hoje que têm um viés direito estão tomando decisões e posições para consertar, né, o caos da bagunça que já é instaurada. Então, o que acontece hoje, querido? Hoje nós
como cristãos, como Netzarim, como pessoas que servem, homens e mulheres que servem a Deus, nós vemos que essa guerra é uma guerra mais espiritual para nós do que uma guerra meramente ideológica ou geopolítica. Por quê? Porque se vence as batalhas no mundo espiritual, em primeiro lugar. É do céu para a terra. Como a gente ora, o Pai Nosso, que venha o teu reino na terra como ele é estabelecido no céu. Nós, como igreja, corpo do Messias, o corpo espiritual dele aqui na terra, andando de uma forma natural, temos esse papel de trazer o reino do Messias para a terra, né? E precisa haver esse clamor, é necessário. Agora, uma coisa que eu quero tratar aqui, nessa questão do vídeo, né, que eu estou gravando aqui agora, é que nós precisamos entender que o fato agora do que vem pela frente, né, do que a igreja tem passado, do que as pessoas do mundo inteiro têm passado, agora vão ser consequências desse caos que ficou para trás, desse caos ideológico que foi implantado, que gerou um distúrbio de ordem de saúde pública, um distúrbio de ordem econômica e agora um distúrbio de ordem, vamos dizer assim, psicossocial. Por quê? Porque muitas pessoas foram afetadas psicologicamente. Entenda o que eu vou dizer. Eu gravei um vídeo aqui no meu canal em fevereiro, se você voltar lá você vai ver, falando exatamente isso aqui. E que eu vou falar agora. Em janeiro e fevereiro eu falei sobre essa questão da pandemia. Se você buscar os vídeos aí atrás, você vai entender que as ondas que viriam depois, que era econômica, e a onda psicossocial, que é os afetos psicológicos que isso iria causar, né? A pessoa achou que aqui a minha análise não era nada, né? Mas hoje, saiu pesquisa agora essa semana, que o mês passado, isso eu estou falando do mês de maio, o índice de suicídio, né, no globo, no mundo, né, em um mês superou o ano de 2019 inteiro. E eu falei sobre essa questão do suicídio, essa questão psicossomática, essas enfermidades psicossomáticas, questões que iam afetar, né, e afetaram muitas pessoas, sejam elas cristãos ou não cristãos, não escolhe nomes. O fato é que nossa guerra é mais espiritual do que nunca. Eu falei sobre essas questões e agora nós precisamos focar os nossos olhos em fé, né, deixando as coisas que para trás ficaram, como diz Paulo em Filipenses 3, 13 e 14, né, prossigamos para o alvo da soberana vocação no Messias e a Yahushua HaMashiach. Nós precisamos agora aprender mais do que nunca a viver por fé. A viver por fé, porque sem fé é impossível agradar a Yahushua HaMashiach. Nós precisamos de fé para agradar a Deus. E agora é tempo de exercer essa fé com maturidade. Amém, queridos? Era um vídeo rápido, curto e uma análise, que nós temos uma guerra espiritual para continuar lutando por esse ano 2020. Amém? Força, fé e foco. Em nome de Jesus.